Olá a todos e todas, meu nome é Itamar Ari. Vamos trabalhar novamente com o conteúdo de ensino religioso, direcionado aos alunos do 7º ano. Lembrando sempre que o ensino religioso não é uma catequese dentro da escola pública. Não temos o objetivo de educar a fé de ninguém. O ensino religioso é uma área de conhecimento, como outra qualquer, baseado nas ciências da religião. Ok? O nosso tema de hoje são a interferência, tá, das religiões na sociedade. A gente está continuando aí no seu PET, que começa aí com os líderes religiosos, e ele vai falar também sobre como que as religiões interferem na sociedade. A gente lembra que sobre as características de um líder, né, baseado sempre no seu PET, na questão dos líderes religiosos, aqui a gente tem algumas características não necessariamente de líderes religiosos. Carisma, que é a capacidade de encantar as pessoas. Entusiasmo, né? Um líder ele tem que ter um entusiasmo, lembrando sempre que o líder aqui em qualquer instância da sociedade, ele tem que ter uma oratória, óbvio, falar bem, né? Passar uma mensagem interessante para lá os seus seguidores, ele tem que ser criativo, óbvio, criar algo novo para poder seduzir os seus seguidores e também tem que ter uma autoridade, que é a autoridade, no caso, sobre as pessoas que estão pretendendo seguir. Sobre a questão do líder, eu queria chamar a atenção para as duas coisas. Primeiro, se a gente for pensar, nem sempre os líderes, tá, são direcionados para o bem. Às vezes a gente tem na nossa sociedade, tem mania de imaginar que o líder sempre caminha para o lado bem, nem sempre. A pessoa pode muito bem reunir todas essas características e, no entanto, seguir para o caminho ruim, caminho mau, por exemplo. O segundo ponto que eu queria falar é o seguinte: na nossa sociedade também a gente tem a mania de achar que às vezes as pessoas nascem com dom para alguma coisa. E, na verdade, pode até ser que um ou outro tenha algo assim parecido, mas a maioria vai trabalhar para as coisas acontecer, se esforçar, correr atrás. Não é tão simples assim. Por exemplo, Tiger Woods, que é um golfista americano, negro. Eu gosto de frisar que ele é negro porque é um esporte que a gente praticamente não tem, eu desconheço. E a história dele é muito bonita porque ele era catador de bolinhas. Mas ele fala uma frase muito interessante, que essa frase até viralizou. Ele fala o seguinte: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Claro, essa sorte que ele coloca aí quer dizer, está no sentido figurado. Quer dizer o quê? Quanto mais ele trabalha, quanto mais ele treina, mais sucesso ele tem na carreira dele. Né? Tem um outro caso interessante também, que é o do Rogério Ceni, ex-jogador de São Paulo. Ele é conhecido como goleiro de futebol que mais fez gols na história do planeta. Ele tem mais gols do que muitos atacantes por aí. Mas eu estava vendo a entrevista dele, eu achei interessante. Ele falou o seguinte, que até ele conseguir fazer o primeiro gol de falta dele, ele já tinha batido por volta de 15 mil faltas até ele fazer o primeiro gol. Ou seja, ele chegava antes dos outros jogadores e saía depois. Então, muito cuidado com essa questão aí de achar que às vezes as pessoas têm dom. E é importante também a gente lembrar, na questão dos líderes, a importância da gente estar sempre, no caso, com uma consciência crítica, analisando quem a gente segue. Né? No início eu falei a questão dos líderes ruins, a história está aí para nos contar. E até atualmente também. Agora a gente vai comentar sobre a questão de alguns líderes na sociedade. Mas antes disso, é interessante lembrar o seguinte, que como a aula aqui é mais rápida, a gente pontua. Justamente porque, como diz o Rubem Alves, um educador já falecido, ele falava o seguinte, que o verdadeiro educador não é aquele que traz as respostas prontas. Um verdadeiro educador é aquele que faz o quê? Ele desperta no aluno o interesse de pesquisar, desperta a admiração, desperta a curiosidade, que é algo que, inclusive, eu acho que a gente deve ter durante todas as nossas vidas. A maior rede de fast food do mundo, né, a mais valiosa, que é o McDonald's,
tem uma história interessante de como ela começou. Foi graças à curiosidade de um vendedor com mais de 50 anos, que vendia liquidificadores. Ele custava vender um ou outro. E de repente alguém ligou e pediu 8 de uma vez só. Ele achou aquilo esquisito, né? Ligou para a pessoa e o que ele fez? Ele atravessou o país lá nos Estados Unidos para poder descobrir quem tinha comprado aquele tanto de liquidificadores. Chegando lá, ele conheceu os irmãos e daí começou toda a história. Não vou falar aqui, senão vira spoiler, mas o filme se chama Fome de Poder. Lembrando que eu não estou falando aqui que ele foi ético, tá? Se você quer assistir o filme, vai assistir que ele nem foi muito ético, não. Mas o que eu estou chamando a atenção é que a curiosidade é algo muito importante, principalmente para vocês, que é um aluno. Bom, no cristianismo a gente vai falar aqui sobre os líderes, no caso, o que a gente sabe que o cristianismo ele tem as 3 vertentes principais. No caso, o catolicismo, a igreja ortodoxa e o protestantismo. E via de regra, os líderes, né, são o padre, o sacerdote, o padre também tanto faz ali do ortodoxo, e no caso do protestantismo, a maioria, né, que o protestantismo ele tem algumas denominações, que é voltado no caso dos pastores. A igreja ortodoxa ali, às vezes a gente nunca ouviu falar muito, mas ela foi criada mais ou menos no século XI, tá? Teve uma cisma, aí separou. Foi a igreja católica romana para um lado e a igreja católica ortodoxa para o outro. Os adeptos é muito comum ali na Europa Oriental, mais ou menos e também no Oriente Médio. No candomblé e da Umbanda nós temos o pai e mãe de santo, como até falei no conto anterior. No espiritismo nós temos os médiuns. No judaísmo, o rabino, né, que celebra lá na sinagoga. No islamismo nós temos os imãs, também os sheiks. No budismo, tem aí no seu pet o Buda, tá? Para a maioria ele pode ser considerado uma religião, mas o Buda ele não é um deus, tá? Ele é uma pessoa que tinha muito dinheiro e num determinado momento da vida ele larga tudo, isso é muito antes de Cristo, tá? Ele larga tudo e começa a andar pelo mundo, e andando pelo mundo ele descobre a meditação. E ele se considera depois, né, até os seus seguidores, uma pessoa iluminada. E sendo uma pessoa iluminada, muitos passam a segui-lo. Pode-se dizer até que o budismo é uma religião sem Deus. Ele é apenas uma pessoa que conseguiu a iluminação por meio da meditação, como também da yoga. E nós temos o hinduísmo, que tem os yogis e um Shankara. O Shankara está aí no seu pet. Foi um líder espiritual do século IX, que também acreditava que para a gente alcançar a verdade, tem que ser através da meditação e fazer o bem o tempo todo. O yoga, até citei um livro aqui no último encontro, um livro chamado Autobiografia de um Yogi. Dá para a gente ter um pouco noção como funciona o hinduísmo. E agora a gente vai comentar de alguns líderes, tá, que extrapolaram o seu tempo religioso para poder preocupar com os seres humanos de modo geral. Nós temos a mãe menininha de Gantóis, lá em Salvador. Ela foi responsável pela difusão do candomblé. É neta de escravos e lutou bastante pelo candomblé, era uma pessoa muito carismática. Ao lado nós temos o Papa Francisco, muito conhecido, né, claro, nosso vizinho aqui, argentino, que também está muito preocupado, tá, com a questão do meio ambiente, como também com a questão dos direitos humanos, direitos civis. Embaixo nós temos o nosso médium, né, que é o Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, o maior espírita que teve no Brasil, psicografou mais de 400 livros. E ao lado nós temos aí o Martin Luther King, um norte-americano que lutava pelos direitos civis. A preocupação dele era que um dia brancos e negros, tem até aquela frase, né, chamado, ele falava, eu tenho um sonho, que brancos e negros pudessem viver da maneira mais tranquila, com direitos iguais. Ele até conseguiu muita coisa, embora ele fosse assassinado, e a gente vê que hoje em dia explodiu uma grandes manifestações nos Estados Unidos desde a morte do segurança George Floyd, que todo mundo viu, acho que ficou muito comum aí na televisão. Agora aqui nós vamos falar sobre a questão dos valores humanos universais, que está aí no seu PET,
né? O seu PET ele traz falando o seguinte, que às vezes os líderes religiosos, as religiões, elas também interferem na sociedade. Em que sentido? Ajudando, geralmente, direcionado as pessoas mais humildes. Por exemplo, a solidariedade. Né? A gente vê ali a distribuição de alimentos. A gente percebeu aqui nessa pandemia como que as pessoas estão trabalhando. Ainda não foi o suficiente, porque ainda tem muita gente sofrendo ainda. Mas se a gente for pensar, quantas pessoas estão ajudando? A gente percebe muitas ONGs, a CUFA, por exemplo, Central Única das Favelas, está fazendo um belo trabalho. Nós temos também aqui outro valor humano universal, respeito. A própria imagem diz, por si, uma pessoa tendo um zelo, tendo um respeito para com o outro. Embaixo nós temos a paz entre os povos, né? A gente lembra que a paz não é quando está tudo quieto, tudo tranquilo. A paz tem a ver também quando os direitos estão sendo preservados em todas as instâncias da sociedade. O Brasil é um país, a primeiro momento, que a gente pode dizer que está em paz. Mas será que todas as pessoas estão tendo seus direitos respeitados? Moradia, será que todo mundo tem? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E, ao lado, nós temos a questão da responsabilidade. Ali é até interessante a imagem de uma pessoa, de algo o quê? Que a gente está precisando cuidar do mundo melhor. O Papa Francisco, em uma das suas encíclicas, chamada Laudato Si', ele trabalha sobre a questão da importância do nosso cuidado com o meio ambiente. E tem um outro valor humano universal também, que é a caridade. Tá? Lembrando que a caridade, ela tem como princípio da maioria das religiões. Das religiões, a caridade é um conceito que vai até além do que a gente vai trabalhar aqui. Aqui a gente está preocupado com a caridade como uma obra social, tá? Como um trabalho para ajudar a quem realmente está precisando. Ali do lado nós temos o padre chamado Júlio Lancelotti. Ele faz um trabalho maravilhoso em São Paulo com a população em situação de rua. Tá? Do lado nós temos a Federação Espírita do Brasil, tá? Localizada em Brasília. Os espíritas também fazem um trabalho social muito importante. Campanha do Quilo, casas de recuperação. Embaixo nós temos uma foto da Marcha de Jesus. É um dos maiores encontros evangélicos do Brasil. Ano passado, conforme os organizadores, reuniram 3 milhões de pessoas. Os evangélicos também interferem bastante na sociedade, para esse lado social, para esse lado da caridade. E do lado nós temos uma seção de Umbanda no Rio de Janeiro, que também é uma religião que trabalha muito essa questão da caridade. Inclusive tem uma foto de uma mãe de santo que foi até o padre Júlio Lancelotti e ajudar o trabalho dele com a população de rua, e essa foto viralizou na internet. Provou como que a maioria das religiões está preocupada com a questão da união, do bem comum da sociedade. Todos esses valores humanos universais, geralmente direcionados a quem? Né? Se a gente for pensar. Foto bem icônica. Aqui nós temos pessoas dormindo na rua, no Rio de Janeiro. E ao lado nós temos ali uma senhora, essa foto foi tirada pela manhã, que provavelmente amanheceu na rua. Ali tem provavelmente o cachorro dela. Faz a gente pensar, faz a gente questionar o que está acontecendo na sociedade. De 2012 para cá, o número de moradores de rua aumentou assustadoramente. Mais de 200 mil pessoas hoje moram na rua. E acaba caindo também aonde? Lá na desigualdade social. Aqui nós temos 2 fotos mostrando a discrepância que há no Brasil. Do lado nós temos ali uma comunidade em Salvador, né? E aqui nós temos uma foto de um dos bairros mais abastados do Brasil, que é o Jurerê Internacional, em Florianópolis, Santa Catarina. A gente percebe a diferença. Aqui em Salvador,
A gente consegue perceber ali, será que dava para fazer um isolamento social? Essa quantidade de casas humildes? Fica esse questionamento, como eu disse lá no início. O aluno, é interessante ele pesquisar, pensar e questionar sobre as coisas que são apresentadas. Será que isso aí está aumentando? Como é que funciona isso? E aqui, como que a sociedade interfere? Se eu perguntar para você que ano que nós estamos, você vai dizer, nós estamos em 2020. A gente vai perguntar por quê? Porque tem 2020 anos que Cristo nasceu. Ok. Mas esse calendário, ele vale para o mundo todo? Não. O judaísmo, por exemplo, os judeus eles não estão neste calendário, que a gente conhece, esse calendário ocidental. E os muçulmanos também não. É interessante você pensar, então você vai pesquisar em qual ano que o judaísmo e o islamismo estão, e a segunda coisa, qual o motivo que eles estão nesse ano. E outra coisa que você pode pesquisar também, a quantidade de feriados religiosos que nós temos hoje. No Brasil, você pode pesquisar os municipais, como também os nacionais. Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.